a Deus quando o Espírito nos impulsiona. Por isso canta a oração da igreja. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Daqui a pouco começa Café com Bela. A doçura do Espírito Santo para a tua vida. Levanta tuas mãos. Doce. 9h59. Bom dia, pessoal, tudo bem, queridos? Hoje estou aqui com meu cafezinho, já vim preparada para conversar com vocês num clima mais gostoso, um café para esquentar. Essa nossa quinta-feira fria, né? Graças a Deus está um pouquinho menos frio que anteontem. Eu queria conversar com vocês, então, deixa eu só aproveitar e falar uma coisa. Você que está me ouvindo aí no YouTube, na rádio web, você que está na paróquia, na sua casa, no seu trabalho, bom dia. Espero que vocês aproveitem esta manhã e espero que aproveitem essa nossa conversa. E vocês saibam que o canal aqui está sempre aberto, vocês podem falar comigo, dar sugestões de pautas, de assuntos. Se eu estiver falando muito rápido, muito devagar, qualquer coisa, vocês podem falar comigo aí, façam as críticas, tá? Mandem suas dúvidas e eu quero a participação de vocês. Então, vamos começar. Não sei se vocês repararam, eu pedi para colocar uma música do Espírito Santo para a gente já entrar no clima, porque vivemos Pentecostes agora. E eu vou trabalhar com vocês sobre um assunto que eu gosto muito. Já comecei a falar semana passada, que foi sobre a questão das virtudes. E o Espírito Santo nos manda seus dons para que nós aprimoremos as virtudes. Então, eu vou começar a falar um pouquinho sobre isso com vocês hoje, tá? A gente vai aprofundando aos poucos. Porque eu, na minha experiência como mãe de 3 crianças, esposa, coach parental,
que eu percebo? Os problemas que acontecem na nossa vida muitas vezes decorrem de falta de virtudes. Lógico, temos as dores estão aí na nossa vida, doença, muita gente enferma também com corona, muita gente com medo de sair de casa. Temos as cruzes que Deus nos manda por seus motivos que saberemos, talvez nessa vida, talvez no céu, nem todas a gente vai descobrir agora, mas a gente tem fé nele, que a gente saberá o motivo de todas as nossas cruzes, nossas dores. Mas, então, exceto essas dores que são, digamos assim, irremediáveis, por exemplo, uma doença grave, o remédio para ela é aguentar, certo? Mas muitas vezes os nossos problemas na vida decorrem de faltas de virtudes. Vou dar um exemplo. Um problema de casal. Um casal que briga pra caramba, um casal que está se desentendendo. Muitas vezes, geralmente, né, o problema é a falta de virtudes de um deles ou dos dois. Por exemplo, a virtude da paciência, que é aguentar a contrariedade, a demora do outro, ou a rapidez do outro. De repente, você tem um cônjuge aí muito devagar, ou muito rapidinho, que te estressa. Então, você precisa crescer na virtude da paciência, da fortaleza, que é derivada da paciência. Por exemplo, uma pessoa paciente, ela tem uma espécie de fortaleza, porque ela consegue esperar, aguentar as demoras do outro, ou aguentar o gênio do outro. Então, a paciência é uma virtude que decorre da virtude cardeal da fortaleza. Por exemplo, e agora eu vou explicar para vocês o que exatamente é virtude. A virtude é um hábito bom adquirido. A virtude é um hábito bom adquirido. Ou seja, é uma repetição de atos bons. Por exemplo, uma vez eu fui paciente. Quer dizer que eu tenho a virtude da paciência? Não. Quer dizer que eu fui paciente uma vez. Mas dizer que eu tenho a virtude da paciência, eu tenho que repetidamente provar essa virtude, repetidamente provar esse hábito, demonstrar que eu estou agindo e vivendo com paciência. Daí eu posso dizer, parece que eu estou no caminho para adquirir a virtude da paciência, eu estou adquirindo. A gente nunca fala, nossa, eu sou virtuosa, porque isso aí é uma coisa, é uma pretensão muito grande. É lógico que a gente vê os santos, eles foram virtuosos. A virtude é um critério que a igreja usa para medir a santidade. Então, quando alguém morre, uma pessoa muito boa, eles vão ver, será que ela foi boa em todos os sentidos? Será que ela foi virtuosa em todos os sentidos? Isso sim, depois que a pessoa falece, daí a gente pode falar de outra pessoa. Fulano foi uma pessoa realmente virtuosa, foi provado na paciência e mostrou, foi provado e mostrou fortaleza, por exemplo. Mas da gente mesmo, a gente sabe que a gente não pode falar, eu já sou virtuosa o suficiente, porque a gente nunca é. O nosso caminho é de constante crescimento, até chegarmos à santidade, até o céu. E se Deus quiser, a gente vai aumentando cada vez mais nessa graça, na virtude. Tudo bem? Então, a virtude é esse hábito bom adquirido, que eu repito. O que é o contrário de virtude? É o vício. Uma pessoa que é impaciente, ela tem um vício da impaciência. Aquela pessoa que não aguenta ficar 5 minutos, aguenta esperar o outro 5 minutos, ela já se irrita. Então, ela não tem a virtude da paciência, ela tem, ao contrário, o vício da impaciência. E a gente vê que, se a gente não tem a virtude, a gente realmente, muito provavelmente, tem um vício contrário àquela virtude. E a gente não quer ser viciado em nada, na verdade. Nós somos livres e nós fomos libertados, inclusive, do pecado por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós queremos viver uma vida plenamente livres.
E quem é livre não é viciado em nada, nem nos seus próprios defeitos. Por isso a importância de trabalhar nas virtudes. Como é que você melhora nas virtudes? Já falei um pouquinho semana passada. Você conhece as virtudes, entende as virtudes, busca ter amor por aquela virtude. Por exemplo, uma pessoa impaciente, quero ser mais paciente, faça esse propósito. Então, eu vou estudar sobre a virtude da paciência, buscar ler textos, ouvir, conversar com pessoas pacientes, observar a conduta das pessoas pacientes e pedir amor a Deus. Meu Deus, me dá amor à paciência, me ajuda a ter essa paciência. Então, primeiro a gente conhece a virtude, a gente passa a admirá-la, a almejá-la e assim, no nosso dia a dia, com as provas que a gente tem, aí a gente vai crescendo na virtude. Até por fim, quando você olha, às vezes passaram-se 5 anos, você olha para trás e fala, nossa, eu, graças a Deus, cresci. Estou muito mais paciente do que eu era 5 anos atrás. Então, no cristianismo, Jesus nos convidou sempre, sede perfeitos, como vosso Pai também é perfeito. Então, nós não estamos chamados à mediocridade, nós estamos chamados à perfeição. Primeiro, a gente tem Jesus que cura as nossas dores, nos ajuda a carregar a nossa cruz. Sim, ele primeiro vem ao nosso alcance, nós caídos, derrubados pelo pecado, pelas tristezas, pela doença, pelas dores, os nossos fardos, e ele vem e carrega. Mas ele não só nos levanta e nos ajuda a carregar as nossas cruzes, mas nos ensina a sustentar essa cruz com firmeza, com as nossas próprias forças. É como aquele pai que te levanta aquela criança, primeiro ele carrega no colo, aí depois a criança vai aprendendo, ficando mais firminha, começa a engatinhar e o pai sempre do lado, até que por fim a criança vai soltando a mão do pai e começa a andar com as suas próprias perninhas. Então, Cristo, evidente, ele é um pai que nunca vai sair do nosso lado e vai estar sempre nos amparando, mas ele nos socorre quando estamos caídos. De repente, até o momento da sua conversão, aquele momento que você viu a Deus, foi aquele seu momento de queda profunda. Ele estava lá com você, ele te levantou, ele te reergueu, ele te amparou. E depois, ele vai te dando força e te ensinando a caminhar com as suas próprias pernas. Ele sempre estará do nosso lado e está, mas ele nos quer ver andando e caminhando e carregando a nossa cruz com alegria até, porque o nosso caminhar na terra é um caminhar para ser alegre. Mesmo com as dores que a gente vai ter, a gente vai caminhar com alegria. É isso que Deus quer. Deus nos dá as ferramentas. E, inclusive, as virtudes vêm para isso, para nos ajudar a alcançar essa perfeição de Cristo, para imitá-lo, para bem sustentarmos as nossas cruzes. E aí, ser exemplo, porque eu vou ser outro Cristo na vida de outras pessoas. Então, eu vou sustentar a minha própria cruz, a minha própria dor, e vou ajudar, então, extravasar isso que eu tenho dentro e ajudar o meu irmão, aquela pessoa que precisa de um conselho, que precisa de um direcionamento, que precisa de exemplo. A gente ajuda com o nosso exemplo, muitas vezes. Então, vamos pensando sobre isso. Vamos ouvir mais uma musiquinha aí. Vocês já vão pedindo a presença do Espírito Santo para iluminar a vida de vocês, o coração de vocês, para a gente ir se abrindo a esses dons tão maravilhosos do amor de Deus. És o fogo no monte.
10h17. Queridos, continuamos aqui com o nosso cafezinho de quinta-feira. Chamem seus amigos, partilhem esse vídeo. Para quem está online no YouTube, pode me mandar mensagens que eu estou vendo aqui ao vivo. Muito bacana. Muito obrigada a todos que estão participando. Lembrem-se que vocês podem acessar a rádio pelo aplicativo. Procurem lá na sua loja de aplicativos. Também pelo YouTube, o Facebook e lá no Instagram da rádio, Rádio Restauração, você consegue ter o direcionamento aí, o link próprio até o YouTube, Facebook, enfim. Fico muito feliz de estar aqui com vocês. Continuamos a falar sobre as virtudes. A preocupação em crescer nas virtudes não pode parar. Isso é o foco da nossa vida. E a cada momento, evidente, a gente vai focar em alguma virtude específica. A gente gostaria de poder crescer em todas ao mesmo tempo, mas não é assim. A mente humana não consegue. E é por isso que a gente tem que se propor pequenas metas. Então, a gente pode dividir pequenas metas para o nosso dia a dia, pedrinhas ali que a gente coloca no caminho para seguir. Então, alcançar as virtudes é um caminhar pela vida toda, que a gente vai dando passinho a passinho e consegue ter um crescimento muito grande no longo prazo. Para você que faz direção espiritual, é muito importante tratar com a pessoa, o sacerdote que te atende, aquele amigo qualificado, seja religioso ou leigo, que te dirige espiritualmente, aquele amigo que te dá bons conselhos. Você pode pedir para ele, porque em comunidade a gente cresce muito mais facilmente quando você tem um apoio e alguém te direcionando. Então, se você não tem direção espiritual com um sacerdote, então vai procurar ou um sacerdote ou um amigo de boa formação, aquele amigo que você sabe que realmente tem fé, tem as características e as qualidades necessárias para te ajudar. Você não vai procurar aquele amigo que na primeira crise do seu casamento vai falar assim, larga sua esposa, abandona sua família, isso aí. Não, você vai procurar aquele amigo que vai falar para você, amigo, ó, é isso aí, eu tô junto com você, vamos firmes, vamos melhorar, você pode melhorar nisso e naquilo. Um amigo verdadeiro, esse é um conselho que eu estou te dando. Por quê? Nós não caminhamos muito bem sozinhos. Deus nos fez para a vida de comunidade. Como é bom quando a gente tem um amigo bom que nos apoia, nos leva. Eu ajudo ele e ele me ajuda. E assim a gente vai caminhando, adquirindo virtudes, superando os obstáculos das nossas vidas. E até rezando por nós, na verdade. Como é bom quando a gente sabe que tem aquele amigo que fala, ó, tô rezando por aquilo que você me falou, por aquela sua intenção. Coloquei em oração. Isso te dá um consolo muito grande, você se sente acompanhado. Então é maravilhoso. Então, nesse trabalho das virtudes, a gente pode pedir e deve pedir conselhos. Você vê alguém que é muito paciente, por exemplo, amigo, como que você faz? Você sempre foi assim ou não? Aí a pessoa vai contar a sua história e você vai meditando e trazendo aquilo para a sua vida. E faça metas concretas, metas pequenas. Exemplo, uma pessoa rabugenta. Você sabe que você é rabugento, então faça o propósito. Eu preciso ser mais bem-humorado em casa, então tenho que adquirir a virtude do bom humor. As virtudes são infinitas, vocês estão vendo. Para todos os defeitos, todos os vícios, existe uma virtude contrária. Então, uma pessoa rabugenta vai trabalhar na virtude do bom humor. Pode ser na virtude da gentileza, da cordialidade. Então, de repente, ela faz uma meta concreta. Vou acordar e sorrir para minha esposa, para o meu filho, para minha mãe, para quem mora aí do meu lado. Então, vou acordar e vou me esforçar para dar esse sorriso. No começo, pode ser que seja um sorriso forçado, realmente, aquela coisa assim, que até aquele sorriso engessado. Mas depois, aquilo vai vindo de dentro, porque a gente vai se conscientizando, vai moldando até o nosso cérebro para
transmitir aquilo que a gente quer passar. E o bom humor, ou aquele sorriso, vai sendo mais natural no nosso dia a dia. Então, muito importante a gente se examinar. Vamos nos examinar aí. O que você precisa melhorar? Peça ao Espírito Santo para que te ilumine a sua inteligência e que te mostre como você pode ser melhor cristão. Em que aspecto da sua vida está faltando uma melhora. Lembre-se que no começo, os primeiros cristãos, a gente vê lá no Novo Testamento o que se falava deles. Vede como se amam. Então, o amor, a caridade, as qualidades cristãs devem ser visíveis. A gente foi feito para transbordar no amor. Então vamos crescer nisso, gente. É muito importante, é essencial. Todo problema humano, como eu já falei, está relacionado a uma falta de virtude. A ausência de paz. Se você está faltando paz na sua vida, se você está muito inquieto, é falta da virtude da fé. Porque quem tem fé tem uma paz interior. A tristeza é a falta de virtude da esperança. Pois quem tem esperança, esperança em Deus, esperança na salvação, esperança no céu, não tem tristeza. Quem tem esperança tem alegria. A insegurança, a ansiedade, quer dizer que está faltando virtude da confiança. Se eu confio em Deus, se eu me abandono nele, então eu não tenho por que ter essa insegurança e essa ansiedade tão grandes, porque o futuro a Deus pertence. Saber perdoar. Se eu não sei perdoar, então está faltando a virtude da humildade, porque se eu me conscientizo dos meus defeitos, eu sei que mesmo querendo acertar, como diz São Paulo, não faço o bem que quero, mas o mal que não quero. Então, mesmo a gente querendo acertar, tantas vezes a gente erra. Se eu sou consciente disso, dessa minha fraqueza e minha pequenez, então eu também compreendo a fraqueza, a pequenez do outro. E aí eu consigo perdoar. Se eu me sinto vazio, sozinho, então, evidente que está faltando a virtude da caridade. Sim, porque provavelmente eu me sinto sozinho e vazio porque eu não dei amor suficiente para os demais, os que estão à minha volta. Eu espantei as pessoas. Enfim, crescendo em virtudes, nós fazemos melhor toda a realidade da nossa vida. O trabalho, as nossas obrigações. E nos capacitamos para sermos melhores como marido, esposa, mãe, profissional, namorado, etc. Então, o segredo para sermos excelentes pais, mães, profissionais e todos os aspectos da nossa vida, excelente namorado, excelente amigo, é sermos mais caridosos, pacientes, humildes, generosos, enfim. A virtude é o que dá estabilidade e credibilidade à nossa vida. Não somos bons porque falamos que somos bons. Nós somos bons porque fazemos o bem. E o fazer demanda esforço. No começo, o esforço é muito maior. Como aquela criancinha que está aprendendo a andar. No começo, o esforço que ela faz para se firmar os pezinhos ali é muito maior. Ela anda até com as perninhas abertas, a gente vê, porque se equilibrar é difícil. Depois aquilo vem com naturalidade, ao ponto que a gente anda sem pensar que está andando, né? A gente faz automático. Então, o nosso esforço pessoal é grande no começo, mas depois que você vai se exercitando, é como se a gente criasse músculos para aquela virtude. Os músculos do bom humor, os músculos da cordialidade, os músculos da paciência.
E assim a coisa vai vindo de modo quase que automático. Embora em alguns momentos da nossa vida existam reais provas e momentos nos quais dar um sorriso, acordar de manhã requer um esforço brutal. Viver com alegria pode requerer um esforço brutal em alguns momentos da nossa vida. Mas vão ser poucos esses momentos conforme a gente vai se exercitando. Serão exceções. E a gente vai viver a regra de uma vida feliz e estável. Se as pessoas gravitam ao seu entorno, se você é uma pessoa que é procurada pelos amigos, se as pessoas gostam de estar na sua companhia, isso é sinal de que há algumas virtudes em você que atraem os seus amigos. A gente não vê os defeitos dos nossos amigos, não é verdade? A gente pode ver um ou outro, mas especialmente a gente vira amigo porque a gente viu alguma qualidade que a gente admira, uma qualidade que a gente tem, que a gente se identifica, ou que a gente ainda não tem, mas admira muito. Então, a gente tem uma certa admiração na amizade. Então, a gente admira aquela pessoa, tem aquela empatia, aí a gente começa a viver com ela. E daí, lógico, pode acontecer, a gente vai vendo até os defeitos da pessoa, mas o que chama a atenção, o que faz você querer estar junto do seu amigo, são as qualidades dele, não é verdade? A pessoa rabugenta, aquela pessoa que é rabugenta, que é impaciente, que é descortês, enfim, impontual, mandão e tudo mais, ela atrai alguém? Não, ela repele. Então pense, se você está se sentindo sozinho, se você se sente abandonado pela família, pense bem se não há uma culpa sua de fundo. Se você, por sua falta de virtudes, talvez não tenha espantado as pessoas. É evidente que nós vamos amar, e você, se você é um cristão consciente, você sabe que você vai amar, você deve amar até aquela pessoa rabugenta e ter dó e rezar por ela, para que ela seja feliz, e a gente vai tentar ajudar a pessoa rabugenta ou a pessoa que, de repente, ninguém quer ficar do lado dela, mas um cristão deveria ficar, sim. Mas se você, por acaso, for essa pessoa, então pense também da sua parte, não fique apenas contando com a bondade dos outros, com o esforço dos outros em te aguentar. Pense você, o que você pode fazer melhor, como você pode atuar de maneira mais amável, o que está te faltando, como você precisa crescer. Crescendo em virtudes, nós parecemos cada vez mais com Jesus Cristo. E Jesus Cristo é uma figura que atraía todas as pessoas. Atraía até os fariseus, né? Nem que fosse para falar mal ou ficar vendo, todo mundo se sentia atraído por ele. Até mesmo que com inveja, né? Que era o caso dos fariseus, por exemplo. Tinham inveja, mas estavam ali orbitando, gravitando em volta do Senhor, querendo ver o que ele falava, como ele agia. Então, nós temos que nos assemelhar a ele. E agora nós tivemos essa festa tão maravilhosa de Pentecostes, e o Espírito Santo veio aos apóstolos e veio sobre cada um de nós e está neste momento habitando nos nossos corações. E ele nos dá os seus 7 dons. E esses 7 dons são forças na virtude. Evidente que o ser humano, se não crer em Deus, consegue sim ter paciência, consegue ter as virtudes. Mas, com a graça do Espírito Santo, essas virtudes são muito mais fecundas. Então, nós temos que ser gratos a Deus por essas graças maravilhosas que Ele derramou nos nossos corações. Então, vamos ser gratos e abrir realmente os nossos corações para a infusão do Espírito Santo, para que esses dons maravilhosos habitem nos nossos corações. Vamos ouvir mais uma música e vamos refletindo sobre isso, falando com Deus sobre tudo isso.
O Espírito de Deus está neste lugar. O Espírito de Deus se move neste lugar. Está aqui para consolar, está aqui para libertar, está aqui para guiar. O Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está neste lugar. O Espírito de Deus se move neste lugar. Está aqui para consolar, está aqui para libertar, está aqui para guiar. O Espírito de Deus está aqui. Move-te em mim, move-te em mim. Toca minha mente e meu coração, enche minha vida do teu amor. Move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim. O Espírito de Deus está neste lugar. O Espírito de Deus se move neste lugar. Está aqui para consolar, está aqui para libertar, está aqui para guiar. O Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está neste lugar. O Espírito de Deus se move neste lugar. Está aqui para consolar, está aqui para libertar, está aqui para guiar. O Espírito de Deus está aqui. Move-te em mim, move-te em mim. Toca minha mente e meu coração, enche minha vida do teu amor. Move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim. Move-te em mim, move-te em mim. Toca minha mente e meu coração, enche minha vida do teu amor. Move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim. Move-te em mim, move-te em mim. Toca minha mente e meu coração, enche minha vida do teu amor. Move-te em mim, Deus Espírito, move-te em Voltamos aqui, estamos falando sobre as virtudes e agora, movidos por essa música linda sobre o Espírito Santo,
Ele que atua na nossa alma, que nos vivifica, um sopro de Deus. Vamos falar um pouquinho sobre esses 7 dons que Ele nos derrama. Ele derrama sobre nós. Vamos falar um pouquinho, então, sobre o dom da sabedoria. Sabedoria é um dom que nos emudece diante das maravilhas de Deus. Nos faz sentir e saborear com docilidade os mistérios de Deus. Concede-nos uma compreensão não humana dos mistérios e da grandeza divina. É considerado o maior de todos os dons, porque eleva o homem a uma experiência sobrenatural de Deus. A sabedoria, sempre tão valorizada nos idosos, não é verdade? O idoso é o sábio, porque ele já experimentou muitas coisas e o idoso muitas vezes se maravilha da grandeza de Deus. Quando chegamos ao final da nossa vida, e se Deus quiser chegaremos ao final, depois de uma vida muito longa e bem vivida, contemplaremos como Deus escreveu a nossa história, como Ele foi redigindo a nossa vida, através até daquelas linhas tortas que naquele momento a gente só vinha o que parecia que era torto, e depois ao final da vida a gente vê como foi maravilhoso, como cada acontecimento foi providente e importante para nós, até as dores, porque aquilo tudo que a gente passou nos moldou. Então a pessoa sábia vai crescendo, ela tem esse dom do Espírito Santo. A gente que vive à luz da fé, que vive no amor de Deus e que queremos ser santos, nós devemos chegar à sabedoria. E isso, infelizmente, algumas vezes até se perde. Tem gente aí na mídia, em alguns lugares, a gente vê achando que a glória do idoso é ter cara de jovem. O idoso, tudo bem, pode ter um rosto jovem, é legal que a gente cultive a beleza, a aparência, desde que isso não seja uma vaidade excessiva. Mas virtude para idoso, a glória do idoso, não é um rosto bonito, não é poder fazer ginástica todos os dias, embora isso seja bom. Mas virtude para idoso, a glória do idoso é a sabedoria. Não podemos deixar que isso se perca, valorizemos isso. Se a gente cultiva isso desde sempre, essa busca por Deus, pelas virtudes, pela beleza, a gente vai chegar, sim, à velhice com essa sabedoria consolidada. Por enquanto, temos momentos de sabedoria, mas eles vão aumentando na nossa vida, como Jesus que crescia em graça e sabedoria diante de Deus e dos homens. Assim devemos ser nós, chegarmos à idade avançada com muita sabedoria. E esse é um dom do Espírito Santo que nós devemos pedir sempre. Outro dom é o dom do entendimento, também conhecido como o dom da inteligência. É o dom que nos faz penetrar na verdade divina. Concede-nos um conhecimento que não está limitado ao esforço humano, mas ultrapassa, dando-nos a conhecer a verdade que simplesmente pela razão humana não temos conhecimento. Então nós que temos fé, nós temos que superar em inteligência todos os outros, não no sentido de vaidade, de ser mais inteligente, de ter mais resultados, né? Não é aquela inteligência que a gente vê por aí, não, mas é uma inteligência de entender as verdades divinas. Você vê, é casado com a sabedoria, né? Os dons são todos interligados, interrelacionados, né? Então o dom de entender as realidades humanas, as realidades do próximo, nós temos que ter esse entendimento profundo das coisas. Evidente, eu não tenho esse entendimento agora, você não tem, mas a gente vai crescendo. A graça frutifica tudo. Então, é só a gente buscar
que Deus vai fazendo a coisa abundar e crescer e frutificar no nosso interior. Outro dom do Espírito Santo é o dom do conselho, que nos faz agir com esperteza e nos faz escapar até das astúcias dos nossos inimigos, fazendo-nos escapar dos olhos da prudência puramente humana. Concede-nos a maneira certa de proceder diante de algumas situações que poderiam pôr em risco o caminho rumo à salvação. Então, o dom do conselho não é apenas eu saber dar conselho aos meus amigos, aos meus filhos. Não é apenas orientar os outros, mas é o dom que eu recebo de Deus que Ele me aconselha. Eu seguir esse conselho divino está relacionado à prudência, certo? Porque a pessoa prudente, ela pondera suas decisões, ela não tem decisões sem pensar, descabidas, mas ela se ilumina pela luz do Espírito Santo, que a aconselha e a guia rumo ao plano que Deus tem para ela na sua vida. O dom da fortaleza é o dom que nos move a executar o que nos ensina o conselho. O conselho, ele vem, nos ensina o que fazer, nos mostra o que fazer, mas de repente, aquele agir, aquilo que eu tenho que fazer, aquilo custa sacrifício, custa de diversas formas. E aí a fortaleza entra. A fortaleza nos ajuda a ser fortes, para enfrentar as situações e os obstáculos. E muitas vezes os obstáculos estão dentro de nós mesmos. A gente precisa ter muita fortaleza na vida para conseguir, de repente, ser pontual, para conseguir ser paciente, para conseguir aguentar as contrariedades, não berrar com algum filho, não gritar com o vizinho. Então isso decorre da fortaleza, a fortaleza que a gente tem contra nós mesmos, contra o nosso ímpeto primeiro. Nosso ímpeto pode ser o da raiva, ou o nosso ímpeto pode ser da inércia, depende do temperamento de cada um. Mas a gente luta, fala, por mais que eu queira ficar aqui no meu mundo, por mais que eu queira ficar aqui acomodada, eu vou ajudar aquela amiga, eu vou ter aquela fortaleza de me vencer e me sacrificar, fazer aquela visita àquela amiga doente, ou aquela amiga que precisa de um conselho porque brigou com o marido, por exemplo. São maneiras de viver a fortaleza, que é uma virtude, mas para nós cristãos é mais do que isso, porque é um dom do Espírito Santo. Então a graça de Deus vem e nos ajuda, sim, nós somos fortes, nós fomos feitos para sermos fortes. Outro dom é o dom da ciência, que está ligado intimamente com a providência divina, pois pelo dom da ciência conseguimos ver a mão de Deus nos acontecimentos mais comuns, ordinários do nosso dia a dia. Ensina-nos a olhar os fatos da vida com o olhar de Deus. É característico na vida de alguns pregadores, dos santos doutores e dos diretores espirituais, cuja missão é propagar a fé e conduzir as almas. Então, Senhor, que a gente tenha ciência, que eu tenha ciência para conduzir a minha vida, que eu tenha essa ciência para ver a sua mão no dia a dia, ver a sua ajuda, a sua providência. Outro dom é o dom da piedade. É o dom que nos faz tratar as coisas de Deus como sagradas e tratar a Ele mesmo com simplicidade, com confiança verdadeira, como um filho que trata o seu pai. A piedade nos ajuda a entender o nosso lugar de filhos para com Deus e nos faz tratá-lo como pai. O que é uma pessoa piedosa? Uma pessoa piedosa é a pessoa que trata a Deus como o seu ser supremo, como aquele que é o rei e maior do que todas as outras coisas, mas com simplicidade. Então, uma senhora piedosa é aquela senhora que vai à missa, que reza, que participa. Você vê uma pessoa ajoelhada ali diante do sacrário, fazendo adoração. É aquele ato de ajoelhar-se com piedade. Isso é a piedade. Piedade, muitas vezes, a gente entende como caridade, como fazer esmola. E não é.
Isso é um entendimento mais ou menos coloquial ou vulgar do dia a dia, que muitas vezes se misturou com a visão cristã de mundo, e a gente até, nós cristãos, a gente se confunde, né? A gente fala, fulano faz caridade, então fulano é piedoso. Não, o piedoso é aquele que reza. Piedoso é aquele que sabe fazer uma genuflexão bem feita, porque se vê como inferior ao seu Deus Pai e Criador. É aquele que se dobra diante de Deus, que reza porque se sabe inferior. E isso também é um dom de Deus, porque a gente sabe que é inferior a Deus, que Ele é o Senhor de todas as coisas, mas ao mesmo tempo a gente sabe que Ele é o nosso Pai e que Ele se humilha ao ponto de estar do nosso lado e nos deixar chamá-lo de Pai, não é verdade? Ele poderia querer para Ele um tratamento muito maior, ó Senhor, infindável, insondável, tarará. Podia ter nos obrigar a falar uma frase inteira, mas não, Ele nos deixa chamá-lo só de Pai. Então, olha que maravilha. Então, a pessoa piedosa, ela é essa pessoa que tem temor de Deus. É uma pessoa que ela sabe o seu lugar na criação e o lugar de Deus e se posta e se porta como filho de Deus. Evidente que, deixa eu só fazer um parênteses, se a pessoa é piedosa, teme a Deus de verdade, ela sabe que ela tem que fazer caridade. E daí, nesse sentido coloquial que se fala, né? Fulano é piedoso porque dá esmola, faz sentido até, mas não é isso a piedade, tá? A piedade não é o dar esmola. A piedade é dobrar o seu joelho diante de Deus. Embora todos nós devamos fazer caridade, sim. E por fim, o último dom é o temor de Deus, que não é aquele temor de medo, mas aquele querer agradar a Deus, aquele querer cumprir com a vontade daquele que é o Criador. Quem teme a Deus, na realidade, não teme de medo, mas teme não cumprir com os desígnios de Deus para a sua vida, teme não cumprir com os planos de Deus para a sua própria salvação. Então, nós que tememos a Deus, queremos ajudá-lo, queremos contribuir, ser aquela criança que se deixa levar pelo Pai até o caminho seguro, que o Pai sabe o caminho seguro. Então, nós que temos o temor de Deus, nós iremos para o céu com a confiança, com Ele, com o abandono. Isso que é o característico do cristão. Queridos, hoje falei muito, acho que o conteúdo é muito denso. Eu fico um pouco preocupada se vocês estão entendendo, se está complexo. Quero que vocês participem, mas quero agradecer muito a participação de quem me mandou mensagem pelo chat, que eu já até respondi. Você que está escutando na paróquia Santa Rita de Cássia, lá na Rádio Web, você que está nos acompanhando pelas redes sociais, fico muito feliz pela sua participação. E por hoje é só, vamos seguir aqui com mais música e a gente se encontra quinta-feira da semana que vem. Um beijo a todos. És consolo e defensor, amável hóspede da alma, alívio incomparável, descanso no trabalho, brisa no calor ardente, consolo na aflição.
ti não pode haver inocência ou bem no homem. Vem livrar-nos do pecado, vem curar nossas feridas.